Olá, estamos no ar, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para acompanhar as informações do agronegócio que preparamos para você. Previdência Social, vamos mostrar o que muda e quais as orientações para o homem do campo. Vamos falar também sobre a mastite, uma doença que afeta a produtividade das vacas leiteiras. Falamos também para você que é amante de plantas e sempre sonhou em ter um jardim vertical. Vamos mostrar que tipos de plantas podem ser usadas nessa estrutura. E na receita temos cheesecake. Dá só uma olhada nessa torta. Deliciosa e você vai adorar. Nós vamos te ensinar isso e vamos mostrar muito mais agora no Notícias do Campo. Começamos o programa de hoje falando sobre a Previdência Social, um assunto que tem sido muito discutido no Congresso ultimamente. Com as novas alterações, nós vamos saber também o que muda e quais as orientações para o produtor rural. A estudante de jornalismo Gabriele Ferreira traz mais detalhes para a gente. E é justamente para esclarecer o assunto e as dúvidas que você tem aí em casa que estamos hoje com o Procurador Federal Edgar Pagliarani. Para o produtor rural entender melhor, quais são essas mudanças? As mudanças, elas aconteceram em relação a alguns benefícios da Previdência Social. Por exemplo, para o empregador rural, houve uma mudança no que diz respeito ao auxílio-doença. Na condição de empregador, ele tinha que pagar os primeiros 30 dias de afastamento do seu empregado e o INSS passava a pagar o auxílio-doença para o empregado só a partir do 31º dia. Isso tudo já é fruto de uma mudança que ocorreu a partir de 1º de março do ano. Nós temos agora uma mudança que beneficia o empregador rural. Por quê? Ele vai pagar apenas os primeiros 15 dias de afastamento dos seus empregados e o INSS vai passar a pagar o auxílio-doença para esse empregado a partir do 16º dia. E por que todas essas mudanças estão acontecendo? Em virtude de que a expectativa de vida da população brasileira ela tem aumentado e isso faz com que a Previdência tenha que se adequar a essa nova realidade. E tem a diferença, né, para se aposentar o empregador rural, o pequeno proprietário e o empregado, né? Sim. O empregado rural, ele se aposenta com as contribuições que são recolhidas pelo empregador e descontadas do empregado. O pequeno produtor, chamado também de segurado especial, ele se aposenta com base nas contribuições feitas sobre o produto da comercialização, ou seja, sobre a venda dos produtos que ele produz. Já o empregador rural, ele teria que se inscrever perante a Previdência, pagar as contribuições previdenciárias necessárias para só então ter direito aos benefícios previdenciários. O que acontece é que, em relação aos empregadores rurais, a maioria deles, pelo que nós sabemos, não faz a inscrição e nem faz os recolhimentos das contribuições. Isto vai fazer com que eles não tenham direito aos benefícios previdenciários, ou seja, quando eles chegarem à idade de se aposentar, eles muito provavelmente não vão conseguir obter o benefício porque não fizeram os recolhimentos necessários para ter direito ao benefício. Tá? Então isso é uma coisa que muitos empregadores rurais desconhecem. E é importante que eles saibam disso para que tomem as precauções para que consigam obter os benefícios na época própria. Então é necessário fazer a inscrição perante a Previdência e fazer os recolhimentos. É preciso esclarecer que os recolhimentos que o empregador faz em relação aos empregados que ele tem não servem para a aposentadoria do próprio empregador. E tem os pontos negativos para o trabalhador rural? Veja bem, de uma forma geral, houve mudanças que vão tornar mais difícil a concessão de benefício ou facilitar. Vamos pensar em relação, por exemplo, à pensão por morte. A pensão por morte era concedida antes das mudanças com menos rigor.
agora existem outros requisitos que não existiam antes dessas mudanças recentes. Então vamos esclarecer o seguinte: a pensão por morte antes era concedida independentemente de contribuição. Portanto, se a pessoa começasse a pagar a Previdência hoje e falecesse nesse mesmo dia, ela poderia deixar uma pensão por morte para os seus dependentes, porque não se exigia uma contribuição mínima para a concessão. A partir dessas recentes mudanças, se a pessoa que faleceu, o segurado que faleceu, tinha menos de 18 contribuições, a pensão será concedida para o seu cônjuge, a pessoa com quem ele foi casado ou então com quem manteve uma união estável. Só que o benefício será pago por apenas 4 meses. Uma outra exigência que surgiu é que, para a concessão do benefício de pensão por morte, e pelo pagamento durante esses 4 meses, é necessário ainda que o casamento e a união estável tenham perdurado por mais do que 2 anos, certo? Se o casamento ou a união estável não perdurou por mais 2 anos, o benefício será pago só por 4 meses. E teve uma mudança também no tempo de contribuição. Isso. Na aposentadoria por tempo de contribuição, houve mudanças também. Em relação a essa espécie de benefício, antes da mudança, havia aplicação, depois de concedido o benefício, havia aplicação no cálculo, na hora de se calcular o valor do benefício, havia uma redução que era feita em razão da aplicação de algo chamado fator previdenciário. Então, o fator previdenciário, ele era algo que era usado, né, no cálculo do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição e, via de regra, reduzia o valor do benefício. A partir da mudança, foi criada uma regra chamada regra 85/95, e a pessoa que atender a essa regra estará dispensada da aplicação do fator previdenciário. Vamos exemplificar. Se um homem tiver 35 anos de contribuição e 60 de idade, então, contribuição 35, idade 60, somando idade e contribuição, nós chegamos a 95. Então, se esta pessoa atingir os 95 pontos, ela poderá se aposentar e no cálculo do benefício não será aplicado o fator previdenciário. Isto é bem vantajoso para os casos em que a pessoa teria uma redução no valor do benefício. Essa redução agora, se atingido o percentual, né, os 95 pontos no caso de homem e 85 no caso de mulher, ele não terá aplicação do fator previdenciário. Muito obrigada pela entrevista e para mais informações é só acessar o site da Previdência, que é o previdencia.gov.br ou pelo telefone 135. Beatriz, é com você no estúdio. Obrigada, Gabriele. É importante o produtor ficar atento a todas essas orientações. E da Previdência Social, a gente fala agora de um problema que prejudica a produtividade das vacas leiteiras. É uma doença muito comum causada por micro-organismos, a mastite. O pecuarista deve ficar atento aos sintomas como o aparecimento de grumos e pus no leite. Você vai saber mais detalhes no quadro Dica Animal. Olá, pessoal. Eu vim falar para vocês hoje sobre mastite, a mastite bovina. A mastite bovina é muito comum e acomete a maioria do rebanho e é um problema muito sério para os produtores de leite. Hoje em dia o nosso leite ele é comercializado pela qualidade dele, então é muito importante que o pecuarista esteja atento à qualidade do seu leite. E a mastite é um grande obstáculo que o pecuarista enfrenta. Existem 2 tipos de mastite, a mastite clínica, que é onde aparecem os grumos, que é mais visível, e a subclínica. Mas a mais perigosa dela é a subclínica, porque a subclínica o animal não passa por tratamento, mas ele vai disseminando por todo o rebanho. Por isso, procure sempre a ajuda de um profissional da área para que ele te instrua da melhor forma possível o tratamento adequado para a tua mastite, seja clínica ou subclínica. Essa foi mais uma dica animal. Obrigada. E
E controlar a mastite no rebanho é ainda um problema para a maioria dos pecuaristas, levando em conta a resistência desses micro-organismos. Por isso, é preciso manejo e higienização adequados para o controle da doença. E agora a gente fala do jardim vertical. Você com certeza já deve ter ouvido falar ou visto em algum lugar essa estrutura. É bem diferente. São praticamente, digamos que, paredes vivas e podem ser montadas na varanda, na sala ou até mesmo na cozinha. O interessante é que elas colaboram com a diminuição da emissão de carbono e contribuem para o controle da temperatura do ambiente. E nós fomos conhecer uma, dá só uma olhada. É no fundo de casa que Luiz Augusto passa a maior parte do tempo cuidando de plantas. A escolha dele foi investir em um jardim vertical, pela praticidade e pouco espaço em casa. Aqui essa parede mesmo se transformou em um verdadeiro canteiro. E olha que ele escolheu diversas espécies. Entre as mais conhecidas, samambaia e bromélia. Sempre gostamos muito de plantas, sempre tivemos muitas plantas em casa, nós não temos um espaço muito grande, então resolvemos fazer o jardim vertical para poder ter as plantas que a gente sempre gostou dentro de casa. E para manter tanta beleza, a estrutura precisou ser toda planejada. Ele usou blocos de cerâmica próprios para o plantio, além da irrigação, que é feita 3 vezes por dia por meio desses canos. Investimento de aproximadamente R$2.000 e que, segundo ele, é compensador. A floreira vertical, ela permite uma manutenção muito simples, a irrigação é automática, então não há necessidade de ficar regando todas as floreiras. E além disso, eu tenho num espaço pequeno uma grande quantidade de mudas diferentes que vão dar um embelezamento todo especial para essa floreira. E para manter um jardim vertical dentro de casa, como a maioria das pessoas fazem, o primeiro passo está aqui no viveiro, ou melhor, na escolha da planta ideal. É preciso selecionar as folhagens ou, de preferência, aquelas que não deem flores e sobrevivam em ambientes com pouca luminosidade. Geralmente eles são locais onde quase não pega sol. E as plantas que não saem em lugar de sol são plantas que não dão flores, são raras as que saem. Por exemplo, aqui nós temos o Ripsalis, né, que é um tipo de planta que ele vai cair, vai dar aquele enchimento no ambiente. Depois temos assim, ó, que são as suculentas, né, essa aqui é o dedinho conhecido, o nome popular. As que dão flor, nós temos as colimeia, né? A colimeia dá umas flores, ela tem várias espécies, tem ela da folha redonda, como você está vendo aqui. Tem ela assim, ó, que é a chamada, essa é a colimeia batom, essa é a colimeia dragão, ela dá esse tipo de flores aqui, ó, né? Então elas ficam toda florida. E tem esta colimeia, ela já não desce tanto, mas ela também dá uma caída, que é a colimeia peixinho, essa também dá umas flores raras. Depois nós temos como essa daqui, né, que é uma folhagem, né, que é o dinheiro em penca. Esse ele vai cair bastante, mas não dá flor. A renda portuguesa também, temos as samambaias, que dão um enchimento maior se a pessoa quiser. Então são plantas que saem bem na sombra. Temos algum tipo de cacto, como esse aqui, que é o conhecido rabo de macaco, né? Que é um tipo de cacto. São plantas que não precisam de muita molha também e elas se dão bem nesses ambientes. Muito interessante, principalmente pela diversidade das flores que podem ser usadas, não é mesmo? E você já viu uma estrutura de jardim vertical, sabe quais as plantas podem ser usadas e na semana que vem você vai conhecer também uma horta vertical. Nós vamos ensinar o passo a passo para montar em casa, é muito fácil, você não pode perder. E no próximo bloco vamos falar da flor sorvetão. Muita gente não sabe os cuidados ideais com essa planta e nós vamos te dar algumas dicas. Temos também receita da semana e o cardápio Cheesecake, uma torta deliciosa e bem diferente. Não sai daí, voltamos já já.